Tá aí, não? Ó, tem alguém com o microfone ligado. Boa noite. Vamos lá. Professor, não tô te ouvindo. Você tá falando alguma coisa aí? Opa, que alguém desligou meu microfone. Agora tá ouvindo, né? Agora sim. Então, alguém desligou meu microfone aqui. Vamos lá. Bom, então, ó, na aula passada aí, o que a gente fez? A gente partiu, então, aqui né, desse projetinho aqui, né, que tem algumas especificações, tá? E aí ele está pedindo para calcular algumas coisas. Então a gente quer saber quanto que vai ser de vazão de ar que a gente vai insuflar, quanto que vai ser o ar de renovação, quanto vai ser a temperatura da mistura, o traçado da evolução do ar, né, na carta, né, para a gente entender quais são os caminhos que o ar faz aí, né? As quantidades de calor sensível, latente, total dos equipamentos e calcular uma quantidade de água, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está traçando, né, a evolução do ar no ambiente. Então, para isso, a gente está utilizando uma carta psicométrica, que é essa que está aqui, né, que é para 750 metros, que é onde está o local, né? E o projetinho é basicamente isso que está aqui, né? Com ou não. Professor, Oi, pois não. Não sei se é só para mim, mas o slide está bem pequeno, não estou conseguindo nem ver direito. Então, não é slide, é o whiteboard, né? Não é o slide que eu estou usando. É o mesmo que eu usei na semana passada. Talvez esteja pequeno, porque como está todo ele aqui, ó, pode ser isso aí, não é não? Entendeu? Porque na aula passada eu estou ampliando cada um deles, né? Aqui eu estou colocando tudo que foi feito na semana passada. Pode ser por isso que está pequeno aí para você. Não sei, né? E eu não tenho como mexer nisso aqui. Para mim para mim tá aparecendo a tela inteira aqui. Hum, Dá uma olhada aí, tá? Bom, então vamos lá. Então, né, esse projetinho aqui, né, a gente fez um rabisco aqui do circuito, né, do que pode estar acontecendo, do tipo de instalação, né? E aí, então, a gente está usando essa carta psicométrica aqui para 750 metros, onde o que a gente já fez? A gente já colocou a condição do ar externo, aonde a gente colocou, como é que a gente chegou nesse valor? Opa, como é que a gente chegou nesse? Oh, 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 oh. Eu fiz aqui, vamos voltar. É, tá? É, como é que a gente chegou nessa condição de área externa? A gente fez o seguinte, a gente foi lá na 16.401.1, né? Lá nos anexos dela, na parte que tem lá os dados climáticos, foi para a região onde a gente está fazendo o projeto e pegou para a frequência anual lá que está especificada, qual é a temperatura de bulbo seco e bulbo úmido coincidente. Beleza? Tá lá. Então, essa é a posição, é a condição do ar externo, né? Essa posição aqui, o S, é o dado no problema, né? A sala, né? Ali que é com 24 de bulbo seco e 50 de umidade relativa. Então, a gente vai manter o ambiente nessa condição. Quem é esse traçado em azul aqui? Isso daqui é o fator de calor sensível, que é o que a gente calculou na semana passada. É esse cara aqui, não? Tá? Esse aqui é o fator de calor sensível. Então, de onde que eu tirei esses valores? Da carga térmica, né? A carga térmica calculada deu lá 8.500 watts de carga sensível e 2.000 que eu coloquei ainda de carga latente. Então, fazendo a conta, a gente chegou em 0,81 e aí
né, partindo, então, de uma posição aqui, né, que é o 24,50, né, tá um ponto aqui indicado, né, eu vim aqui com a régua em 0,81 e fiz um traçado. Até onde? Até 90% de umidade relativa. Por que que a gente foi só até 90% de umidade relativa? Porque ele diz, né, ó, ele diz aqui no projeto que essa SRD, a saída da serpentina de resfriamento e desumidificação, está a 90%. Tá ok? Tá? Por que que está 90%? Por conta do fator de bypass, né? Tá? Por conta de fator de bypass. Então, por conta do fator de bypass, ele não sai aonde? Ele não sai em 100%. Tá? Então, vamos só dar uma revisada nesse negócio aí, né? Eu coloquei isso aqui para vocês, né? Então, o que que é o fator de bypass? O fator de bypass é aquele fator que indica para a gente, né? O quanto, né, que eu consegui resfriar o ar, o quanto de massa de ar que eu consegui resfriar. Então, o ar entra aqui, né? O ar está entrando por aqui. Aqui eu tenho uma serpentina, né? Vou pegar um desenho de uma serpentina aqui. Só um minutinho. Desenho. Não é um desenho, não é uma foto de uma serpentina. Só um segundo. E deixa eu jogar aí. Nossa, aqui. Tá, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, né? Senão fica grande demais. Então tá aqui, ó. Né? Essa aqui é uma serpentina, né? Basicamente o que eu fiz ali em cima, né? Tá? Vou fazer de novo só para relembrar, né? Então, eu estou entrando com ar por aqui, né? Se você observar aqui na foto, aqui você tem, né? Ó, os tubos, né? Isso aqui tudo é tubo, né? Tubulação, tá? Então o ar ele não consegue, né? Ele não troca calor com todos os tubos, porque é só uma pequena camada, e aí eu tenho uma massa de ar que não troca. Então, os tubos que estão para trás aqui, quanto mais eu vou caminhando nessa direção, eles estão desalinhados, né, de forma para eu tentar trocar calor com a maior quantidade de ar possível, tá? Então, por isso que eu tenho várias fileiras aqui, né? Ok? Mas isso não vai fazer com que eu consiga, né, de todo jeito sair com 100%, né? Então, isso a gente chama de fator de calor sensível. Se você deu uma olhadinha na apostila, né, que eu pedi para você dar uma checada aí, né, então, as apostilas que estão disponíveis para você aí, deixa eu pegar aqui. Só um minuto de novo, tem que ficar fazendo aqui, né, as colagens aqui, mas é melhor, né? Opa. Isso, cadê todo mundo? Aqui. Beleza, vem para cá, fica perto aqui. Vou aumentar. Então, olha lá, ó. O que significa esse fator de calor sensível? Esse ponto aqui, deixa eu colocar com uma outra cor. Vou pegar esse verde aqui mesmo. Ok. Aqui, ó, este ponto aqui que eu estou anotando é a entrada da serpentina. Quem é ele, então? Ah, eu misturei uma quantidade de ar externo com uma quantidade de ar de retorno, a massa total dá uma temperatura que não é nem a externa nem a do retorno, que é esse ponto M, que então é o que está entrando aonde? É o que está entrando aqui na serpentina, ok? Tá? Tá entrando aí na serpentina, beleza. Sim, aí dá para ficar melhor. Se essa serpentina fosse ideal, né? Quando o ar passasse né, por todo esse caminho aqui, quando ele chegasse aqui deste lado, né, saída aqui, né, a temperatura de saída do ar, ela teria que ser igual ao quê? Igualzinho à temperatura da superfície da serpentina, do tubo. Então
entraria no M e sairia aqui embaixo, aqui, ó. 100% de umidade relativa, ok? Entretanto, né, como eu mostrei na última aula, isso é impossível, né, porque a gente tem características que vão impedir, né, que isso aconteça, né? Então, ele sai antes, ele sai nessa posição. Por quê? Porque uma parte da massa do ar trocou calor e está na temperatura da serpentina, mas outra parte não trocou calor. Então, o que eu vou ter na saída aqui é uma mistura de massa, né? Então, e que está em temperaturas diferentes. Então, portanto, ele sai em outra posição. Como ele sai nessa posição aqui, tá? Então, todo esse trecho aqui, todo esse trecho que está em verde aqui, ó, todo esse pedacinho, essa linha que não foi, né, que está longe da saturação, isso aqui é o fator de bypass. Ok? Então, quanto mais próximo eu tiver da saturação, menor vai ser o meu fator de bypass. É isso, né? Tá? Então, isso daqui, né? Aqui está BF, que é o do livro de vocês, está assim, no livro de vocês, no livro, não, desculpa, na apostila, né? Tá? Fator de bypass, tá? Ou BF, aí, isso aqui porque está no inglês, né? É esse cara aqui, né? Tá? Sem o S, né? Ok? Sem o S, ok? Tá? Então, isso aqui é o fator de bypass. Mas esse pedaço todo aqui, ó, tudo isso daqui, é 1 menos o fator de bypass. 1 menos o fator de bypass é o que a gente chama de fator de contato. Ok? Fator de contato. Tá bom? Tá? Então, esse daí é o fator de contato. Então, fator de contato, a gente pode colocar aqui, FC é 1 menos o fator de bypass. Tá? O que é o fator de contato? É a quantidade de ar que trocou calor, tá? É isso aqui. Beleza? Joia. Bom, aí aqui, ó, é o fator de calor sensível, né? Tá? Fator de calor sensível. É o que a gente, né, tá utilizando aí, né? Tá bom? Tá? Então, esse aqui, ó, aqui tem dois valores aqui de fator de calor sensível, que talvez tenha dado dúvida se você leu, né? Aqui, ó, tá fator de calor sensível IS. Que é esse? Por que que tá IS? Porque esse daqui é o fator de calor sensível. Opa, de insuflamento. É exatamente isso que está acontecendo lá. E esse aqui, ó, é o fator de calor sensível, né? Efetivo. Na verdade, não é efetivo, né? Tá? Se a serpentina liberasse aqui em 100%, esse seria o traçado, esse seria o fator de calor sensível, ok? Tá? É isso aí, né? Tá? Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui só para fechar esse assunto de calor sensível. Tem aqui uma tabelinha aqui. Tudo isso daqui que eu estou colocando aqui tem lá na sua apostila, tá? Apostila que você tem disponível aí, né? Eu só estou só utilizando ela para explicar o assunto, né? Tá? Aqui. Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Dar uma mexida nesse cara aqui, para chegar junto aqui. Então, ó, aumentar um pouquinho para você, se estiver vendo no celular, não ficar uma coisa muito pequena. Então, aqui são valores típicos de fator de bypass, tá? Valores típicos de fator de bypass. Então,
residências, né? Tá? Com pouca carga total, a carga térmica muito pequena, né? A carga térmica calculada, né? Tá? Fica aí por volta de 0,30 a 0,50, o fator de bypass é elevado. A aplicação típica de conforto é entre 0,10 e 0,20, tá? Entre 0,10 e 0,20. Aqui, né, ó, esse aqui é o que mais interessa para a gente, né? Que a grande maioria dos projetos vão ficar aqui. Foi? Beleza. Vão ficar aqui, tá? Condições de conforto. Então, banco, oficina, loja, escritório, e vai embora aí, né? Tá? Do conforto, ok? É, aqui, a gente pode colocar nesse 0,10, 0,20, tem aí um valor meio que padrão, dependendo do tipo de máquina que você está usando. Deixa eu só pegar aqui na minha anotação, aqui, porque aí tem coisa que eu não lembro de cabeça, né? Não dá para lembrar tudo de cabeça também, né? Deixa eu pegar ele aqui, só um minutinho. Tem esse valor anotado, hein? E eu já fiz essa pergunta já, né? Em algum momento da vida, né? Só um segundo. Ver se eu acho aqui. Um minutinho. Ele a gente tem, só não lembra, a gente guarda, né? É sempre uma mágica lembrar onde é que a gente guarda tanta coisa, né? Vamos ver aqui. Achei. Tá lá. Beleza. Bom, tá assim. Então, ó, equipamentos tipo fancoil, aproximadamente, tá? Aproximadamente 0,12 a 0,15, ok? Tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Equipamento tipo split, né? Splitão também, tá? Aproximadamente aí tá 0,18 a 0,20, ok? Tá? É uma faixa aí, né? É uma faixa. Pronto, posso deixar de lado. Tá uma faixa aí para você ter uma noção, mas vai ficar nisso aqui, tá? Aplicação de conforto é isso. Se for uma aplicação de 100% de ar externo, tipo sala de operações e tal, né? Aí tem valores mais restritos, tá? Então ele vai de zero não vai ter, tá? E zero, isso aqui é idealização. Mais próximo de 0,10, tá? 0,10, então 0,08, coisa assim, tá? Então ele vai aproveitar bastante, ele vai trocar bastante, né? Ok? Tá? Então é isso aí que é o nosso fator de bypass, é isso que ele vai, né, que ele vai impactar. Então a gente vai, você poderia falar assim, mas eu posso então colocar 200 filas, não vai adiantar nada. Chega uma hora ali que não vai dar mais, né? Não vai adiantar mais. Você pode colocar várias e várias fileiras, né? O pessoal aí, né? Vários halls, né? Que ele não vai mais chegar em zero, tá? Por quê? Porque você tem o turbilhonamento do ar ali, né? E ele não vai ajudar, né? Para que isso ocorra, né? Para que você consiga exatamente essa mágica que você quer, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra informação aqui, só para fechar esse negócio, né?
Esse aqui, só deixa eu pegar de outro jeito. Estou abrindo aqui uns arquivos, eu vou abrindo os arquivos e vou colocando para vocês aí. Como eu estou gravando essa aula de hoje, né? Então, tá aí, né? Fica aí já e você pode depois consultar isso aí, né? Deixa eu pegar isso aqui, legal, colocar aqui. Então, a gente está colocando um monte de informação sobre esse fator de bypass. Não precisa saber, né, desse tanto de informação. Será que a gente, será que isso tudo é tão necessário para projetar? É necessário que você entenda, né? É necessário que você entenda. É isso, né? Você está fazendo um curso superior, então você tem que entender, né? Tá? Então, por que que não vai sair com 100%, né? Tá? Então, tudo que eu estou falando aqui é para argumentar por que que não sai com 100%, tá? Então, olha lá. Aqui, efeito de parâmetros de projeto operacionais sobre as condições do ar na saída da serpentina. Ok? Então vamos lá. Se eu aumentar esse parâmetro aqui, ó, se eu aumentar a área da face, o que que é aumentar a área da face? É a área de entrada, é esta área aqui, ó. Isso aqui é a área da face, tá? Essa entrada aqui. Então, se eu aumentar esta área de entrada aqui, ó, o que que vai acontecer? Vamos lá ver. Então, qual que é o efeito que eu consigo? Eu consigo diminuir a temperatura. Então, consigo diminuir a temperatura. E a umidade? Também consigo diminuir. E a capacidade de refrigeração, ou seja, a capacidade, então, de redução, né, que é o que você quer, aumenta. Qual que é o valor? Depende, né? O valor depende do tamanho da máquina, né? Ok? Se eu aumentar o número de fileiras, então, são aquelas, né, as filas onde eu tenho os tubos. Que vai acontecer com a temperatura? Vai diminuir. A umidade também vai diminuir, a umidade relativa. A capacidade de refrigeração aumenta. Só que olha lá, ó, máximo 8, né? Existem aí 12, tá? Um limite 12, tá? E se eu pegar e aumentar, né? Se eu colocar espaçamento entre aletas aqui, não é o parâmetro aumentado aqui, não é que aumenta o espaçamento, não aumenta o número de aletas aqui, tá errado isso aqui, né? Tá? Aumenta o número de aletas. Isso aqui saiu do livro, mas infelizmente, né? Então, olha lá, o efeito de resfriamento, desculpa, aqui está. Vamos lá, voltamos. Se eu aumentar o espaçamento entre letras, se eu aumentar o espaçamento entre letras, significa o seguinte: eu tenho um tubo aqui, e aí tem uma aleta aqui e uma aleta aqui. Aí não, eu vou fazer o seguinte: então, ao invés de ter essa aleta aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou aumentar. Isso aqui é aumentado mesmo. Tá? Eu estou falando arte aqui, né? Vamos lá. Então, se eu aumentar a distância, o que vai acontecer? Vai ter mais espaçamento entre eles. Mais espaçamento, então, eu vou ter o quê? Um problema de troca de calor, tá? Então, um problema de troca de calor, tá? Então, não vou conseguir trocar o calor idealmente, né? Então, aqui, onde está escrito espaçamento, você risca aqui, ó, e coloca assim, ó, diminuição da distância, tá? A distância entre as letras. Então, se eu diminuir a distância entre as letras, eu diminuo a temperatura, tá? Diminuo também a umidade. Por quê? Porque aí eu vou ter mais aletas aqui, e a aleta também é uma superfície de contato, né? Então, aumenta a área de contato, então tem mais troca de calor. Só que não dá para fazer um monte, porque quanto mais eu aumento a quantidade de aletas aqui, eu vou aumentar a perda de carga, né? Tá? Então, fica pior, né? Tá? Então, tem um limite aí, ó, de 150 a 300 aletas por metro. E se eu aumentar a velocidade do ar? Se eu aumentar a velocidade do ar, a temperatura aumenta. Por quê? Porque aí o tempo de troca de calor diminui, tá? Então, normalmente a velocidade que a gente calcula na entrada da serpentina está entre 2 e 4 metros por segundo. Normalmente perto de 2, né? Ok? Tá? Então é isso que a gente tem lá. Só para mostrar uma outra né, e fechar esse assunto, esse cara aqui.
Isso aqui eu vou colocar depois para você, né, essa apresentação também lá no seu Siga, né? Aqui mostra essas figurinhas que eu estou colocando aqui. Isso aqui eu vou ter que aumentar um pouco. Aqui, ó, são cada um daqueles efeitos que eu mostrei agora, né? Tá? Aqui mostrando numa carta psicométrica. Esse aqui é interessante, quer ver, ó? Ó, aqui é o número de fileiras. Então, eu vou aumentando o número de fileiras, mas tá vendo que ele não toca aqui, ó? Ele não chega a tocar a linha de saturação. Então, depois que eu passei de 12 lá, que acho que é o limite, que é o máximo, pelo menos é o máximo que eu já ouvi falar, né? Ele não consegue mais, né, chegar lá em 100% de saturação, então você só está perdendo dinheiro, né? Ok? Então, normalmente, projetos aí comuns aí, tá aí com 4 a 8 ROLs, né? Ok? Beleza? Então, isso daqui foi o fator de bypass que a gente viu na semana passada, né? Tá? Na semana passada. Beleza, ok. E aí, né, eu comentei com vocês, então, sobre a difusão, tá? Então, o que que é a difusão? A difusão é essa diferença de temperatura aqui, entre o ar que está sendo insuflado e o ar da sala, né? Então, se eu pegar o ar da sala, que eu quero manter o ambiente, e a temperatura que eu vou insuflar, isso aqui é a difusão, que é um ΔT, tá? E aí, né, eu mostrei para vocês que lá pela Asher, né? Pela Asher, o valor recomendado é esse aqui, né? Entre isso para verão, tá? Isso aqui, recomendação para verão, ou seja, carga de resfriamento, né? Ok? Então, entre 6,7 e 11,1 graus Celsius. Então, aqui, esse que a gente fez ficou aí em 11, se eu não me engano, né? Tá? Então, tá dentro, né? E se eu tivesse menor temperatura? Porque eu disse que eu posso, né, qualquer temperatura dentro dessa linha. Aí a gente explicou. Se eu diminuir, né, quanto menor for o ΔT, maior vai ser a vazão de ar. Isso aí implica em custo, né? Tá? Dutos maiores e tal, né? Ventilador com mais potência. Quanto maior for o ΔT, vai implicar em vazões menores. Só que aí isso pode dar um problema na hora de conseguir distribuir esse ar, porque a perda de carga do sistema pode ser que essa vazão muito baixa de ar para baixa velocidade, né, você não consiga vencer a perda de carga do sistema. Beleza? Tá? Então, foi isso que a gente viu na aula passada aí, tá? Só dando uma repassada aí, fica gravado aí para quem pediu para gravar, tá? Ok. Então, agora, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa entender aqui, né, ó, como é que, né, o que que a gente vai ter, né? A gente precisa entender, calcular a temperatura de mistura, tá? Mas para eu calcular a temperatura de mistura aqui, eu preciso saber quanto eu vou colocar de vazão de ar externo, ou seja, quanto que eu vou pegar do ar externo, né? Se eu pegar o desenho de novo, vamos voltar nele aqui, ó. Né? Eu tenho aqui ó, uma parte do ar vem externo, né? Tá? Eu estou captando lá do ambiente externo, e uma outra parte eu estou retornando do ambiente, né? Só que eu não sei quanto é que eu estou retornando do ambiente. Dá uma olhada aqui, ó. Meu projeto aqui não diz quanto retorna do ambiente e não diz também quanto que vem do ar externo, tá? Então agora a gente tem um problema. Como é que a gente vai resolver isso daí? Bom, então a gente vai ter que calcular a vazão de ar externo para esse projeto, tá? A gente vai calcular então a vazão de ar externo e depois a gente vai calcular a vazão total. Ok? Então isso que a gente vai fazer entre hoje e amanhã. Aí, né? Hoje a gente vai calcular a vazão de ar externo, né? Tá, essa vazão de ar externo aí. E depois a gente calcula a vazão total, e aí depois a gente calcula essa temperatura de mistura, ok? Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar uma norma que é 16401-3. Tá? Então, vazão de ar externo, vou colocar aqui em cima, vazão de ar externo, a gente usa a NBR
16.401.3. E mais uma norma, né? Tá uma não, uma normativa, né? Tá? Que é a número 9, né? Da Anvisa. Na verdade, é uma RE, né? Ele chama lá, né? Deixa eu pegar aqui e mudar isso aqui. RE09. 9 da Anvisa. Beleza? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, para isso, eu vou abrir aqui uma apresentação que eu vou depois deixar para vocês aí lá no Siga para vocês, tá? É, e aí a gente vai, então, verificar como é que a gente calcula, né? Como é que se calcula essa tal dessa vazão de ar. Então, deixa eu só pegar ele aqui. Vazão de ar externo, tá aqui. Ok, joia. Deixa eu para vocês aqui, tem um monte de tela aberta. Então, eu vou descompartilhar aqui, tá? Eu vou compartilhar agora uma outra tela, que é esta daqui, que é de vazão de ar externo, ok? Tá? Então, a gente está fazendo aí a vazão de ar externo, né? A gente precisa calcular esse valor. Sempre eu preciso calcular esse valor. Sempre que seu projeto for um projeto com mais de 10 quilowatts, né, de carga térmica, tá? E você está usando um sistema que tem retorno de ar, você precisa calcular essa vazão de ar externo. Agora, você precisa calcular essa vazão de ar externo sempre que o seu projeto tiver mais que 10 quilowatts. Por quê? Porque a gente precisa garantir que a gente está renovando o ar do ambiente, né? Tá? Então, a gente precisa saber quanto de ar eu preciso colocar nesse ambiente, para quê? Para dissipar os poluentes, né? Tá? Fazer uma renovação do ar dissipando os poluentes. A gente não renova o ar a cada segundo, a gente renova o ar de tempo em tempo. Mas para renovar o ar, preciso entrar com ar novo, né? Tá? Então eu vou entrando constantemente com ar novo e esse ar novo vai dissipando. E isso aí a gente tem norma para calcular isso, né? Lá no livro do Hélio Credder, tem lá um método de cálculo de frestas, né, para saber quantas vezes o ar é renovado por fresta, né? Mas aquilo ali é um pouco antigo, né? Aquilo ali está da NB10, né? Tá? Então, a NB10 virou 6401, que já está fora do ar, né? Beleza, então vamos lá. A gente precisa calcular, então, isso, né? E isso daí, então, a gente usa a 16.401.13. Aqui, ó, o método que a gente vai utilizar é o método que está nessa norma, 2008. Existe uma revisão desse cálculo, tá? Foi feito, já, se eu não me engano, já está, ou foi publicado agora no começo do ano, ou vai ser publicado, tá? Ele já está pronto. Mas como a gente não tem acesso a ele ainda, e o cálculo não vai mudar drasticamente do que eu vou mostrar para vocês, então a gente continua mantendo esse método aqui, tá? E aí, assim que sair a norma e que estiver disponível, a gente se ainda estiver rolando, se ainda for durante esse semestre, eu faço uma aula para mostrar o que que muda, tá ok? Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai usar esse cara, né? O que que a gente quer saber aí? Né? Para que a gente precisa fazer isso? A gente precisa, então, renovar o ar para, né, conseguir os critérios de conforto, né? Vocês devem ter visto o conforto térmico lá com o Sandro, né? Então, a gente precisa agradar, segundo norma, 80% ou mais dos ocupantes do ambiente, né? Tá ok? Tá, isso tá aí, né? O critério de qualidade está lá no item 5 da norma, né? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso calculando uma vazão eficaz, tá ok? Como é que a gente calcula essa tal dessa vazão eficaz? Então, a vazão eficaz, ela vai ser a quantidade de pessoas que eu tenho no ambiente vezes um fator, tá, que vai determinar para mim quanto de ar essa pessoa precisa respirar por tempo, ok? Mais a área que eu tenho, né, a área do ambiente, vezes um fator, tá,
Esse fator vai dizer para mim quanto que eu tenho que ter de ar novo nesse ambiente por tempo, ok? Tá? Então, é isso que está aqui. Ó. Então, olha lá, vazão eficaz, tá? Então, o FP aqui, né, ó, é a vazão por pessoa, vazão de ar por pessoa. Então, isso aqui é um valor, né, que vai depender do tipo de atividade. Então, tipo de atividade, cada pessoa precisa ter uma quantidade de ar renovado por tempo. É isso, uma vazão. E FA é a vazão por área útil, é o quanto que eu preciso insuflar de ar novo por área, por tempo. Então, né, vazão por área. Tá ok? Tá? PZ, número máximo de pessoas, número de pessoas que estão no ambiente, e AZ é a área útil ocupada. Ok? Então, olha lá. A área é projeto, você sabe. Número de pessoas pode ser uma informação dada pelo seu cliente ou você vai ter que determinar isso para poder fazer o cálculo, tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso daí. Ok? Tá? Então, essa daí é a vazão eficaz. Então, vamos ver de onde é que sai esses negócios, de onde vai sair esse FP. Então, esse FP sai de uma tabela igualzinha a essa que está aqui, tá? Que está lá na 16.401.3. Beleza? Então, ó, dentro lá da 16.401.3, o que que eu tenho? Eu tenho o tipo de aplicação. Então, o tipo de aplicação está aqui, ó. Ok? Por exemplo, é uma. Ela é antiga, né? A sala escolheu para fumar, por isso que vai ter que ter revisão esse negócio, né? Por exemplo, um vestiário, aqui né, uma copa, tá? Um escritório, enfim, sei lá qual que é o local, né? E então aqui vai te dizer qual que é a aplicação, qual que é a finalidade daquela área. Aqui nesse trecho aqui, ó, esse cara aqui, o que que ele tem? Isso aqui é uma ocupação, tá? É, vamos supor que você está fazendo um projeto, por exemplo, que é lá, né? Em vez de colocar aqui uma câmara escura, os exemplos que eles colocaram aqui são meia boca, né? Você está fazendo lá um escritório, ok? Ah lá, então você tem um escritório. Você sabe qual que é a área, tal, tem uma noção de distribuição lá do espaço, né? Espaço útil ocupado, tal. Mas o seu cliente não tem noção ainda de quantas pessoas vão utilizar. Por exemplo, vamos supor que ele está é um imóvel que ele está construindo para alugar, para escritório, ok? Ele não sabe quantas pessoas exatamente vão, né, trabalhar naquele lugar. Mas pelo tipo de imóvel, né, você tem uma noção, né, se vai ser se aquilo ali um dia vai virar telemarketing, ou se aquilo ali vai virar, né, um escritório de alto padrão. O que é um escritório de alto padrão? Um escritório que pouca gente utiliza, que, né, faz mais diretoria, coisas assim, né? Tá? Ou uma engenharia, um TI com um certo número de pessoas. Bom, você tem uma noção do tipo de empreendimento que pode ter ali. Então, aqui, ó, o que que ele tem? Essa tabela aqui. Caso você não saiba exatamente quantas pessoas podem ter no lugar, né? Então, ele vai te dar um guia. Então, por exemplo, ó, no escritório, ele vai dizer para você, ó, no escritório, por exemplo, é, de padrão X, né, por exemplo, no escritório de alto padrão, eu vou ter 10 pessoas a cada 100 metros quadrados. Pronto. Então, significa que seu projeto é um projeto de 200 metros quadrados. Opa, quantas pessoas você pode ter mais? 20, né? Certo? 20 pessoas. Então, você faz seu cálculo em cima disso. Lógico, depois você vai, né, maturando isso daí com o seu cliente, né? Mas você precisa partir de algum lugar, senão seu projeto vai ficar parado, né? Se você não sabe calcular a vazão de ar externo, você não consegue calcular a vazão, desculpa, consegue calcular a carga que esse ar tá inserindo dentro do ambiente. E aí, como é que você calcula, termina o cálculo de carga térmica? Então, você precisa ter algum número, precisa ter algum chute aí, ok? Tá? Então, né, esse D aqui, isso daqui é um guia, né? Caso você não tenha o número de pessoas no local. Beleza. Depois aqui, ó, eu tenho
FP, que é a quantidade de ar por pessoa, e FA, que é a quantidade de ar por pessoa, para alguns níveis aqui, ó, nível 1, nível 2 e nível 3, tá? Ué, mas o que é nível 1, nível 2, nível 3? Bom, que é o seguinte, tá? O que a norma ela indica para você? Você pode fazer um projeto e ele, né, e calcular uma vazão de ar e usar essa vazão de ar no seu projeto no nível 1. O que significa isso? Significa que você está utilizando o mínimo de vazão de ar, tá? O mínimo de vazão de ar recomendado. Então, isso aqui é um mínimo, né? Qual que é o mínimo de vazão de ar por pessoa que tem que ter nesse ambiente por segundo? Ok? Tá? É isso que ele está te dizendo. Então, é essa a informação que ele está te dando. Tá? Então, qual que é o mínimo de vazão de ar e qual que é o mínimo por pessoa e qual que é o mínimo de vazão de ar por área. Então, esse é o nível 1. Quem que é o nível 2? O nível 2 é um nível intermediário. Tá? Então, ele tem uma vazão de ar ligeiramente maior do que o do nível 1, mas ele ainda não é uma vazão recomendada máxima, vamos dizer assim, tá? Que o máximo ideal seria 100%, só que você custa dinheiro, né? E quem que é o nível 3? Bom, o nível 3 é o nível excelente, né? É um valor de vazão de ar por pessoa e por área, e segundo estudos, né, você vai ter, né, você vai minimizar problemas de saúde, né, problemas por respiração, tá? Tipo alergia, né, coisas do tipo, ok? Tá? Então, é isso, né? Você tem três opções. Se eu fizer meu projeto no nível 1, tá ok? Tá ok. Se eu fizer meu projeto no nível 2, tá ok? Tá ok. Se eu fizer meu projeto no nível 3, tá ok? Tá ok. Mas depois a gente vai ter que comparar ele com alguém aí, né? Tá? E a gente já fala sobre isso. Beleza. Tá aí. Esse exaustor mecânico, isso daqui não entra na minha disciplina, isso daqui é ventilação, tá? Você vai fazer lá exaustão para banheiro, você usa esse valor aí, e aí é o professor de ventilação exaustora, ventilação geral, é outra pessoa, né? Tá? Beleza? Então, olha aqui, ó. Então, se você for lá na 16.401.3, você vai ter essa tabela. Essa é a tabela número 1. Então, eu coloquei todas as tabelas aqui. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Se eu tiver supermercado, né? Eu tenho um supermercado de alto padrão, médio padrão e supermercado popular. Olha a diferença aqui. O supermercado de alto padrão, em média, esse tipo de supermercado tem 8 pessoas para cada 100 metros quadrados. Tá? É um mercado que tem pouca visita, né? Preço mais alto, né? Tá? São esses minutos aí que você tem em alguns lugares, né? Tá? É, Aqui é um de padrão médio, então você já vê que ele já é mais povoado, ó. Já tem 10 pessoas por cada 100 metros quadrados. E esse aqui é um supermercado popular, que em média tem 12 pessoas para cada 100 metros quadrados. Ok? Tá? Então, isso daí, né, é a vazão, desculpa, a vazão não, né, a densidade populacional. Beleza, agora olha aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, vou pegar o mercado de mercado popular aqui, tá? Tanto faz aqui, qualquer um deles aqui vai ter o mesmo valor, né? Mas olha lá, ó, no nível 1, eu tenho 3,8 litros por segundo por pessoa. Tá vendo? E 0,3 litros por segundo para cada metro quadrado. Agora, se eu for lá no nível 2, se eu fizer um projeto com nível 2, a vazão de ar já vai ser 4,8 litros por segundo por pessoa. Ou seja, está, é 1 litro por pessoa, 1 litro por segundo por pessoa a mais, né? Tá? E 0,4 litros por segundo para cada metro quadrado. Você já colocou aí, né, 0,1 litros por segundo a mais. Ok? Já se você tiver no nível 3, ó, 5,7. Então, tem muito mais ar né, de renovação aqui, ok?
Então, se você comparar o nível 3 com o nível 1, você saiu de 3,8 para 5,7. Você saiu de 0,3 para 0,5. Ok? Tá? Então, isso aí, né, é o local da onde a gente tira, então, né, a quantidade de ar por pessoa e a quantidade de ar por área. Ok? Bom, vamos lá. Então, eu pego esses valores, jogo naquela equação, calculei a vazão eficaz. A hora que eu calculo a vazão eficaz, eu vou precisar fazer uma correção dessa vazão eficaz. Tá? Por quê? Porque eu preciso saber como é que eu vou insuflar esse ar no ambiente. Tá? Então, eu faço uma correção. Isso daqui é uma correção dessa vazão aqui. Você calcula lá a vazão eficaz, você vai fazer uma correção. Como é que eu corrijo isso? Então, eu vou pegar o valor que eu calculei e vou dividir por um valor, né, tá? Que é uma eficiência do tipo de distribuição que eu estou utilizando. Então, onde que eu tiro esse negócio aí? Então, eu tiro de uma tabela, que é a tabela número 2, que também está lá na 16.401.3. Ok? Então, olha lá. Se a minha insuflação de ar frio for pelo forro, quanto vale esse EZ? Vale 1. Ou seja, neste caso, essa vazão de ar que vai ser suprida no local, ela é igual à vazão eficaz, que é o que acontece com a grande maioria dos projetos, tá? De conforto, tá? Para a gente aqui, ok? Mas, por exemplo, você poderia fazer um outro tipo, ó, você podia fazer uma insuflação de ar frio pelo piso, um fluxo de deslocamento a baixa velocidade e estratificação térmica e retorno pelo forro, tá? A gente, quando estiver falando de distribuição de ar, a gente vai ver que a gente pode fazer, né? Em vez de ter um forro, né? Eu tenho um entrepiso aqui, meu duto, então tá aqui um entrepiso aqui. E aí, isso daí pode ser o pleno mesmo, ou posso ter um duto aí dentro, né? Tá? Cadê? Posso ter um duto de ar, por exemplo, aqui, ó, nesse entrepiso aí, vamos dizer assim, né? Tá? E aí aqui eu tenho, não, uma caixa plena aí, e aqui, né, eu faço a distribuição do ar, tá? Então ele vai insuflar por aqui. E aí o meu retorno fica aqui em cima, né? Aqui em cima eu tenho retorno. Então eu vou ter uma grelha aqui. Então ele vem e sai por aqui e vai embora, né? Ok? No Brasil não é muito utilizado isso, lá fora é bastante utilizado, né? Tá? Mas nada impede da gente utilizar isso aqui. Só que olha lá, se eu fizer isso, a vazão que eu calculei eficaz, ela vai ser o quê? Grande demais, né? Então eu preciso corrigir, tá? Ainda, por exemplo, quer ver aqui, ó, olha lá, se eu estiver insuflando ar quente pelo forro, 8 graus ou mais acima da temperatura do espaço, né, e do retorno e retorno pelo forro, o EZ é 0,8, ou seja, a vazão eficaz que eu calculei é menor do que o que precisa suprir no ambiente. Beleza? Tá? Então, por isso existe essa tabela. Na grande maioria das vezes, nossos projetos são sempre insuflação pelo forro, tá? Ou por cima, né? E aí, então, EZ é igual a 1, ok? Tá? Então, fica aí, né? Como é que funciona isso. Depois eu falo das outras coisas aqui, tá? Então, isso aqui interessa para a gente nesse momento aqui. Depois a gente vai voltar ali para calcular uma outra forma ali, né? Um cálculo um pouquinho maiorzinho aí, tá? Então, ó, eu vou pegar esse cara aí, vou pegar então essa informação e vou usar lá no nosso projetinho, tá ok? Deu para entender isso que eu falei aqui? Que eu não consigo ver aqui chat, não consigo ver nada. Deixa eu ver aqui. Sim, professor. Beleza, então tá bom. Então, se deu, Tá tranquilo. indo, professor. Tá Uma indo, né? linha. Naquela linha de raciocínio meio devagar, mas tá indo. Aí é bom, hein? Vamos lá, então. Então, ó, eu vou fazer o seguinte.
Deixa eu pensar aqui. Vou parar aqui de compartilhar. Vou voltar lá no projeto, lá no nosso projetinho. Deixa eu só achar um espaço aqui. Ok, aqui em cima aqui. A gente está falando do que aqui? A gente está fazendo um escritório, é isso, né? O nosso escritório. Beleza, vamos lá. Deixa eu só pegar o valor de escritório. E aí eu já copio e colo ele aqui e a gente já faz esse negócio aí. Ok, beleza. Aqui, opa, vou só um minutinho que a gente tem que ficar indo e voltando aqui no slide. É um lado bom que fica gravado, né? Olha aí, né? Hoje está gravado, né? Então você pode depois, né? Em vez de assistir Netflix, né? Em vez de ficar assistindo Netflix, eu vou ficar assistindo lá o, como é que chama lá? O Big Brother. Você dá uma olhadinha aqui na gravação. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui que vou precisar. Aqui. Pegar essa equação já e já jogar lá. Já vou compartilhar com vocês aí. Só um minutinho. Oi. Melhor coisa que o senhor tá fazendo. Ah, é? Pô, Aí. Mas não vai acostumando não, né? Que senão daqui a pouco os caras começam a dormir, sabe? É não, que que, dormir nada, meu. é que Tô esse aqui em cima. aqui... não, é que esse aqui eu preciso gravar porque é simples. É simples, mas é chato, né? Entendeu? Não tem nada assim de outro, não tem nenhuma equação diferencial aqui, mas tem que prestar atenção para não fazer arte, né? Então, olha aqui, ó. O que eu fiz? Coloquei aqui aquela tabela, tá? Vamos aumentar um pouquinho para você enxergar ela aqui, ó. Essa é a tabela que eu mostrei lá, que está lá na 16.401.3. E essa aqui é a equação, que a gente acabou de ver. E vamos dar uma lida aqui, ó. Ele fala assim, ó, uma sala é servida por instalação de ar-condicionado, cujas condições do ambiente a serem mantidas são tais. O ambiente é um escritório. Então, ele diz para a gente aqui, ó, que isso daí vai ser um escritório de alta densidade. O que é um escritório de alta densidade? É um escritório, então, que vai ser povoado, né? Tá? E ele dá a área para a gente, 120 metros quadrados. Mas se você olhar tudo aí, não tem em nenhum lugar dizendo quantas pessoas estão trabalhando nesse ambiente. E ele diz para a gente que a insuflação é pelo forro. Se a insuflação é pelo forro, a gente acabou de ver que a insuflação pelo forro, a gente tem o EZ, que é aquela correção, igual a 1. Então não tem correção nenhuma, né? Tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a vazão de ar pela norma, ok? Para ver os valores. Depois eu vou comparar isso daí com outro número para a gente tomar uma decisão. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, escritório de alta densidade é esse escritório aqui, ó. Deixa eu anotar ele aqui. Tá aqui, ó. Escritório com alta densidade, a gente está nessa linha aqui. Ok? Então, esse é o nosso cara aí. Beleza. Bom, primeira coisa que eu preciso saber é quantas pessoas trabalham nesse lugar. Então, ele diz que um escritório de alta densidade tem, em média, 20 pessoas para cada 100 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? Fazer uma regrinha de 3. Então, vamos lá calcular o quê? Número de pessoas. Então, vamos lá. Ele diz que para cada 100 metros quadrados, eu tenho 20 pessoas. Se o meu lugar lá tem 120, né, o que está dizendo ali, né? 120 metros quadrados, então eu tenho X pessoas, concorda? Então faz para mim aí, quantas pessoas dá isso daí?
24, é isso aí? É isso aí, professor. 24, né? Bateu. Que 20 120, 2.400 dividido por 100, né? 24 pessoas. Então, x igual a 24 pessoas. Então, é isso. Ah, mas pode ser que tenha mais pessoas? Pode ser. Opa, pessoas, não é pessoas. Pode ser que tenha mais pessoas nesse lugar do que eu estou calculando? Pode ser. Mas hoje você não tem informação nenhuma, né? Certo? Então, você está partindo de alguma premissa. Você está usando uma norma. Você não está dando um chutão. Lembra? Tem que conversar com o seu cliente depois, né? Tá? Olha, você não me deu nenhuma informação, eu, baseado na norma, fiz isso. Você fala, não, vai ter 30. Aí você só revisa o valor, né? Beleza. Então tá aqui. Então a gente vai calcular a vazão de ar por, né, para esse ambiente aí, para cada nível. Então vamos começar calculando para o nível 1. Ok? Então olha lá, no nível 1, a vazão eficaz vai ser igual. Quantidade de pessoas. Quantas pessoas eu tenho? 24. Vezes, qual que é a quantidade de ar por pessoa? Bom, no nível 1, ele fala que são 2,5 litros por segundo por pessoa. Então, é vezes 2,5. Mas, qual que é a área que eu tenho aí? Tenho 120 metros quadrados, olha lá. 120 metros quadrados. Aqui é 120 metros quadrados. Vezes quem? Qual que é a quantidade de ar por área? Então, olha lá. A gente tem 0,3. No nível 1 a gente está. 0,3. Ok? Faz a conta para mim aí e fala quanto é que dá isso daí. 96. 96? Então, está dando 96 litros por segundo. Beleza? Então, se eu usar o nível 1, de ar externo, eu preciso ter 96 litros por segundo de ar. Beleza, tá aí. Então, tá aqui. Agora vamos calcular no nível 2. Vou fazer aqui do lado, né? Então, nível 2. Beleza. Então, no nível 2, a gente tem lá a vazão eficaz, vai ser igual. Tem o mesmo número de pessoas, são 24 pessoas, só que agora a quantidade de ar por pessoa é 3,1. Então, aqui é 3,1, mais a área é a mesma, 120, só que agora eu tenho por área 0,4, ok? 0,4. Legal, quanto dá isso aí? R$ 122,4. 122,4. Então, vamos lá, 122,4 litros por segundo. Tá aí. Beleza, então ó, já aumentou, né? Em relação ao nível 1. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o nível 3. Ok? Nível 3. Vou fazer aqui assim, dar um espaço aqui, né? Tentando fazer caber tudo aí na sua tela. Então, no nível 3, de novo, a mesma coisa. A vazão eficaz. As pessoas são as mesmas 24, só que agora a quantidade de ar é de 3,8. E a área é a mesma também, 120 metros quadrados, só que agora a quantidade de ar por área é 0,5. Quando dá essa conta aí? 151,2. 151,2. 151,2.
1,2. Ok. Litros por segundo. Beleza. Então, ó, dá para ver que melhora bastante, né, a quantidade de ar por pessoa do nível 1 para o nível 3, né? Você sai de 96 para 151,2. Mas ainda a gente não pode dizer que vai ser essa vazão de qual vazão de ar que eu vou colocar. Por quê? Porque quando a gente faz essa conta, a gente está resolvendo, né? A gente está obedecendo a um requisito, que é a 16.401.3. Só que tem um outro requisito que a gente tem que obedecer, que é a Anvisa, tá? Então agora eu vou abrir para vocês a Anvisa, né? Para ver o que a Anvisa diz. Então, só um segundo, vamos lá, abrir aqui. RE. É o mais novo aqui. Esse aqui 98 é velho. Deixa eu pegar uma mais nova aqui. Só um segundinho aqui que eu vou já colocar já na agulha aqui. Beleza, está aqui. Vamos lá, descompartilhar. Compartilhar novamente. Bem, bom, essa daqui, ó, é uma resolução, né, tá? Uma norma regulamentadora, né? Número 9, tá lá do Ministério de Saúde, né, da Anvisa, tá? Que ela trata justamente, né, tá? De assuntos aí ligados à qualidade de ar, ok? Tá? Então, ó, isso aqui eu vou colocar para você também lá no Siga, tá? Então, ele vai, né, é, daqui, né, dessa, na verdade, a primeira vez de 98, isso aqui é uma revisão da primeira, né, que essa aqui, não, essa aqui de 28 de agosto de 98, isso aqui começa a deixar claro, né, normalizar, né, o PMOC, ok? Tá? É isso, né? A partir dessa regulamentação número 9, vai, né, então, tratando, né, e vai ficando obrigatório, né, o PMOC, que até então era, né, coisa que existia, mas, né, ninguém dava muita atenção, ok? Então, ele tem aqui várias, né, resoluções, tal, né, tem um monte de coisa aqui, tem um histórico aqui, isso aqui eu vou deixar para vocês lerem aí, tal, qual que é a abrangência, tá? É importante você dar uma lida nisso, ok? Tem algumas definições aqui também, tá? Que é importante você dar uma lida aí, tá? E o que interessa para a gente? Interessa para a gente isso aqui, ó. O item 3.4. Vou dar uma aumentada aqui na minha tela para ver se fica grande para você. Acho que não, se eu aumentar mais um pouco vai ficar ruim, vai estourar. Tudo aqui é importante, tá? Mas do que a gente está falando aqui agora, esse item aqui, ele tem importância para a gente, né? Para dizer para a gente por que que não dá para falar que qual que eu vou usar lá da norma direto, tá? O que ele fala aqui, ó? A taxa de renovação do ar adequada de ambientes climatizados será de, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, tá? Exceto em caso específico de ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nesses casos, a taxa de renovação do ar mínima será de 17 metros cúbicos por hora por pessoa, não sendo admitido qualquer situação que os ambientes possuam uma concentração de CO2, né, 2 é embaixo aqui, né, tá, maior ou igual estabelecida, tá, numa orientação técnica deles que tá aí também, tá? Então, olha lá, a gente fez o cálculo, né, agora pela 16.401, mas a gente tem que observar qual daqueles valores, se algum daqueles valores, né, obedece também minimamente o que está escrito aqui, tá ok? Tá? Por quê? Vamos supor, né, que você fez o seu projeto pelo nível 3 lá do cálculo que a gente acabou de fazer. Então lá deu cento e poucos, tem 50 litros por segundo por pessoa. Beleza. Tá lá,
projetou lá o seu sisteminha, está lá funcionando, é um escritório. E aí, daqui a algum tempo, né, um usuário lá, né, um funcionário da empresa, tal, ele adquire, né, uma alergia, ok? Tá? E aí, daqui a um tempo, ele entra com um processo contra a empresa, tá? Entra com um processo contra a empresa porque, né, esse problema que ele adquiriu foi por conta da empresa. Ele alega que seja por conta das condições da empresa, ok? O que vai acontecer? Isso aí vai para o juiz. O juiz vai mandar, né, vai levar isso daí para um, né, especialista. Alguém, né, vai ir um fiscal lá na empresa para checar as condições. Então ele vai lá, obviamente ele vai checar se tem limpeza de ar-condicionado, se não é carpetado o lugar, tudo isso daí. E vai, né, verificar qual que é a vazão de ar. É que está renovando, quanto é que é de vazão total, né? E aí ele vai observar que valor? Esse valor aqui, tá? Esse valor. E se esse valor for maior que qualquer um dos três que a gente calculou lá? O que que deu? Deu ruim, né? Tá? Você está seguindo a norma. A norma está dizendo uma coisa. Só que a norma te dá né, um leque de possibilidades. Mas aqui é uma regulamentação de um órgão público, né? Não que a ABNT também não seja um órgão público. Mas esse cara aqui, né, é lei, né? Certo? Então, no mínimo, a gente tem que atender isso daqui. Então, o que que a gente faz? A gente calcula pela norma, né, pela BNT, e depois a gente calcula pela regulamentação, para a gente poder tirar a conclusão, tá ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer lá, tá? Então a gente vai calcular agora pela norma e aí a gente vai ver o que que acontece lá. Então vamos voltar lá para a tela, eu vou recortar esse trecho aqui, vou colar lá e a gente vai fazer a conta, tá? Então eu vou descompartilhar de novo, né? Vou descompartilhar aqui de novo. Vou recortar esse trecho. Ixi, não dá para recortar agora. Deixa eu ver. Aqui. Vou levar lá para o whiteboard. Um cantinho aqui. Só um segundo que tem que dar uma ajustada aqui. Opa, senão ele fica com um tamanho imenso na hora que põe aqui. E aí atrapalha demais o que a gente está fazendo. Beleza, tá aí, ó. Tá, então, o que eu coloquei aqui foi né, um extrato lá da regulamentação número 9, né? Tá? Então, ó, nosso ambiente é um escritório, tá? Esse escritório, então a gente vai utilizar esse valor, 27 metro cúbico por hora por pessoa. Só que aqui está em litro. Ué, aí não vai dar certo, né? Então a gente precisa ter a mesma unidade, né? 27 metro cúbico por hora dá quantos litros por segundo? Vê se dá 7,5 aí. Deu? Deu. Beleza. Então tá bom. Então é isso aí. Então, ó, a gente vai calcular então a vazão, essa vazão. E aí eu vou colocar assim, ó, vazão pela RE, ó, RE09, tá? Então essa vazão aí pela RE09 vai ser o quê? Vai ser número de pessoas, né? Então vai ser pessoas, tá, isso aqui. Vai ser número de pessoas vezes quem? Vezes a vazão, né? Vazão. Então, a nossa vazão pela RE vai ser 24, né? 24 é o nosso número de pessoas, né? Vezes 7,5.
Quanto é que dá aí 24 vezes 7,5? 180. Olha lá. O que aconteceu? Nesse caso, tá? Neste projeto, nesse caso nosso, a regulamentação é maior do que os 3 valores. Que valor que eu vou usar, então, de vazão de ar externo? Vou usar a regulamentação. Lembra? No mínimo, eu tenho que ter regulamentação. Tá? Minimamente vai ser esse cara aqui. Ok? Ah, mas sempre vai acontecer isso? Não. Nesse projeto aconteceu isso, tá? Mas em alguns outros casos, a regulamentação ela fica abaixo de um dos 3 níveis, ou até às vezes, em alguns casos, até abaixo dos 3 níveis. Tá ok? Tá? Então, nesse projeto, neste caso aí, né, a regulamentação, né, da Anvisa, o valor de evasão de ar é maior do que o da norma. Então, por isso que a gente tem que checar, porque olha lá, você chega lá e fala assim, bom, a norma diz aqui para mim que eu posso usar qualquer um dos 3. Aí você vai lá e coloca 96, certo? 96, opa, apareceu alguma coisa aqui. 96, né, tá dentro da norma, certo? Só que você já sabe, já que ele é um valor mínimo, né, o mínimo que a norma recomenda. Então você já está partindo, né, já de um certo risco, né? Tudo isso aqui tem que ser conversado com o seu cliente, né? Tá? É... Ah, então, pô, vou fugir do 96 porque eu não quero problema. Vamos colocar lá 122. 122 é um valor médio, né? E aí, por que eu vou colocar 122? Porque se eu colocar 151 é uma vazão grande de ar, uma vazão grande de ar, e aí, né, vazão, alguém tem que bombear, tudo isso daí vai impactar em custo, né? Tá? Então eu vou colocar 122. Se não tiver nenhum problema lá dentro, mundo perfeito, vida que segue. Se tiver algum problema e alguém for checar, olha o quanto você está longe aí, ó, né? Então aí você, né, alguém vai ser penalizado. Normalmente quem é penalizado é o cliente, né? Tá? O cliente, o seu cliente que é o dono da empresa, né? Só que depois que ele for penalizado pela Anvisa, ele vai meter um processo em quem? Em quem assinou o projeto, né? Certo? Então tem que ficar esperto, né? Ele vai pagar ele vai pagar o problema trabalhista, mas ele não vai ficar com essa conta sozinho, né? Ele vai atrás de você, né? Então você tem que, né, ficar bastante atento com isso. Pela norma, né, pela NBR, ele diz que com 151,2 você consegue minimizar, né? Isso está escrito lá. Provavelmente você não vai ter problema, tá? Com 151,2. Porém, a Anvisa pede 180. Se vai que você é uma pessoa super sortuda e justamente o seu projeto foi lá um fiscal da Anvisa, né? Tá? E foi checar por algum motivo, né? E ele encontrou lá que está menor que 180, que é o cálculo. Então, né, vai dar problema. Então, a gente usa sempre o maior valor, tá? No caso aqui, eu usei só o quê? Só a Anvisa e a norma. Tem projetista que usa a Anvisa, a norma e um outro método. Por exemplo, tem um método da Carrier também para calcular a vazão de ar externo. Aí ele calcula os 3 lá para propor qual que é o valor. Não precisa chegar tanto, né? Aí precisa cumprir com pelo menos a legislação nacional, tá? É isso. Então, neste nosso caso, a vazão de ar externo é 180. Então, eu não sei ainda quanto que é a vazão total aqui, ó. Eu não sei quanto que está entrando aqui. Mas eu tenho agora, eu já sei quanto é que vai entrar aqui, ó, no ar externo, ok? Tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que esse valor aí tivesse dado, vou pegar um valor aleatório aí, que tivesse dado 140 litros por segundo. Se ele tivesse dado 140 litros por segundo, olha lá, o que significa que ele deu 140 litros por segundo? Significa o seguinte, né?
Eu posso usar 140? Posso usar 140, mas eu posso usar pela norma, e a gente sempre vai no maior valor, o 151,2, ok? Tá? Então, eu vou lá no 150, então aí eu usaria 151,2, ok? Agora, vamos supor que tivesse dado 100. Vou colocar 100 não, vou colocar um valor não, o melhor aí, tivesse dado 110 litros por segundo, tá? Então, deu 110 litros por segundo. Que valor que você pode usar? Você pode usar o 110? Você pode, que é calculado lá pela regulamentação. Só que lembra, que é sempre o maior valor. Então, olha lá. Você poderia tanto usar 122,4 como 151,2. Ok? Tá? Então, aí ficaria o critério do projetista. Na verdade, o critério, né? O projetista, ele tem uma ideia, mas sempre tem que entrar em contato, né? Sempre explicar para o seu cliente, né? Porque tudo isso é custo, né? Tá? Então, deu 110, muito provavelmente você vai usar 122,4, tá? Por quê? Porque 122,4 é maior que 110, você garante a a Anvisa, né, tá? Ficar tranquilo com a Anvisa e ficar tranquilo com a NBR, né, tá? E sem gastar muito dinheiro, porque ó, de 110 para 151,2 já é bastante dinheiro, ok? Tá? Assim como, por exemplo, poderia ser que esse projeto desse o quê? 90 litros por segundo, tá? Bom, se ele deu 90 litros por segundo, ele está abaixo de qualquer um dos três. Então, né, você poderia usar tanto 96, quanto 122, quanto 151. Qualquer um dos três aqui você poderia usar, tá? Normalmente, a gente usa o nível da norma que está acima, né, do que você calculou da Anvisa. Então, se deu 90, vamos usar 96. Olha lá, eu estou atendendo a Anvisa e atendo a NBR. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Beleza. Ô, professor, então Oi. sempre tem que calcular as duas resoluções, né? A resolução da Anvisa e a norma. Sempre. Sempre calcula os dois. Sempre calcula os dois. Porque você viu que nesse exemplo aqui, ó, né, neste exemplo, a resolução deu maior que os 3 níveis, né? Tá? Não, beleza. Tá bom? Então você tem que sempre observar, porque este caso, né, né, como eu sempre digo, neste exemplo, deu essa resposta. Mas poderia ter dado um nível 3 maior que a resolução. Tem vários fatores que vão influenciar, né? Porque depende do quê? Depende disso aqui, ó. Vou pegar aqui, deixa eu jogar aqui do lado, cadê? Opa, deixa eu me mexer aqui, onde eu tô? Tô aqui. Tá. Deixa eu só tirar aqui. Só um segundo. Só um segundinho que travou aqui minha. Deixa eu só descompartilhar rapidinho aqui. E compartilhar de novo, porque a tela deu uma travadinha no mouse aqui. Só um segundo. Vamos lá de novo, compartilhar. Blá, blá, blá. Aqui, tô aqui de novo, aqui. Vai depender disso aqui, ó. Então, tem alguns tipos de projeto que tem valores maiores. Ou a área, né, é tal que, né, faça com que o valor fique maior, né? Maior da BNT, né? Ok? Então, tem que observar sempre, né? Por exemplo, né, aqui, ó, esse mesmo lugar aí, não, faz uma conta para mim aí, rapidinho. Vamos supor que fosse aí um supermercado de padrão médio. Padrão médio no nível 3, ó, é 5,7 litros por segundo por pessoa e meio por área. Então faz aí 5,7 vezes 24 mais 120 vezes 0,5. Professor, tá compartilhando a tela aí de novo? Tá,
Tá compartilhando. Chegou aí para você? Tá aparecendo não, Professor, professor. não tá aparecendo não. Não? Mas está Não. compartilhando aqui. Deu 196,8. Então, já é maior, tá vendo? Né? Eu vou recompartilhar aqui. Vai também depender da rotatividade de pessoas, né, professor? Não. Porque aí ele usou 27 mil, né? Agora Não, mas sim. Se fosse né? alta rotatividade, seria o 17 mil. 17, Então, mas você tá vendo, para esse mesmo número de pessoas, né? Tem alguém com o microfone ligado aí. Dá uma olhadinha aí no seu microfone, tá? Ó, espera aí. Acho que é eu, travou aqui. Eita ferro. Tá. Olha aqui, ó. Então, ó, o que a gente fez aqui nesse exemplo agora? A gente pegou o mesmo número de pessoas, como se fosse um lugar que sempre tivesse 24 pessoas ali, né? Ó, uma média de pessoas de 24 pessoas no local. Só que a gente pegou aqui, ó, esse supermercado. Se eu pego o nível 3 aqui, ó, para esses valores, deu 196, né? Que foi o Wallace que falou, né? 196, né? Isso, 196,8. Então, 196,8 é maior que a regulamentação, tá vendo? Então, você usaria o quê? 196. Beleza? Beleza. Joia. Legal. Então, ó, pessoal, com isso a gente calculou a vazão de ar externo, tá? Para esse projeto. Ainda tem alguma coisa para a gente falar de vazão de ar, mas aí, assim que terminar esse cálculo aqui, eu volto para fechar a vazão de ar. Falta agora a gente calcular a vazão de ar total. A vazão de ar total, a gente vai fazer isso daí amanhã, porque aí eu preciso explicar e já é 10h14, já vai dar, né? 10h13 por enquanto aqui, daqui a pouco já vai dar 10h15, e eu não vou conseguir explicar em 15 minutos e fazer a conta, tá? Então é melhor, a gente começa já na semana que vem, não, na aula que vem já, então a gente calcula a vazão de ar total, tá ok? Tá? Então fica aí a vazão de ar externo, então agora você já, né, é capaz de calcular aí a vazão de ar externo para esses ambientes aí. Você já saiu evoluído hoje, né? Tranquilo? Então vamos fazer aquela Beleza. bela chamada, né? Eu vou pegar e vou só parar de gravar, que não tem sentido ficar gravando a chamada, né? Cadê aqui? Parar a gravação, beleza.